Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, Senhor, à distância, mas com os corações voltados para esse momento, que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo essa oportunidade de aprendizado, Senhor, pedindo também a inspiração da tua equipe maior. Assim, Senhor, agradecemos. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Fica à vontade para atender a página de abertura. Então, a página é Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhes as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio, qualidade, né? Apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, ou então pode interromper e eu continuo comentando. Fica à vontade. Pode comentar, por favor. Ok, então vamos lá. Bem, essa é mais uma. Só um minutinho. Tudo bem. Essa é mais uma página realmente desbravadoras que acaba desbravando, né, um pouco sobre nós mesmos.
sobre sobre o nosso mundo íntimo. Ainda é um tanto quanto estranho para a gente, existe uma estranheza nessa história toda. Por quê? Porque a forma como nós vivemos e sentimos a vida é estranha em relação à destinação da verdadeira vida, da verdadeira forma de sentir a vida no dia a dia, que Jesus veio trazer à Terra. Quando todos nós compreendermos, isso está lá no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta intrincada, uma pergunta difícil de compreender. Está lá a pergunta assim feita por Kardec. O que se torna o espírito no último dia que ele precisa ainda se manter, a gleba terrestre, né? Se manter aqui na Terra, na encarnação, e depois não precisa mais reencarnar mais aqui na Terra. O que ele se torna? E os espíritos responderam: um espírito bem-aventurado. Um espírito bem-aventurado. Ou seja, as bem-aventuranças que Jesus veio trazer, veio exemplificar, veio vivenciar, veio trazer com a máxima da boa notícia. A máxima da boa notícia é: existe uma outra forma de sentir e perceber a vida, dos quais vocês ainda não perceberam. Esse que é o ponto estranho. E o que acontece com relação à nossa personalidade, à nossa consciência, quando começa a acessar as informações sobre a Boa Nova? Nós acessamos essas informações da mesma maneira que fabricamos ferramentas, que fabricamos facas, que fabricamos comidas, que buscamos notoriedade na sociedade, que buscamos nos sobrepujar em relação aos outros. Nós acreditamos que é uma relação de poder. Até hoje, muitas pessoas vivem assim e comentam isso, né? A relação de convivência, por vezes existe uma relação de poder na hora da convivência. Eu estou falando de casais que dizem que se amam. Aí vive uma relação de poder. Só que elas não estão percebendo, elas estão passando quase que por um experimento a notar como a consciência dela funciona quando ela diz que ela ama alguém. É engraçado como esse paralelo serve para tudo. O amor, a relação que você tem para com você mesmo, a relação que você tem para com o próximo e a relação que você tem para com Deus. Por incrível que pareça, nós padecemos do mesmo problema em todas essas relações. E qual é a origem principal desse problema? Nós acreditamos em controle e que o controle tem que ser nosso. E ele vem trazer justamente o contrário. Jesus vem dar um exemplo máximo de dizer o seguinte: não, o real controle é de Deus, não é meu. Eu não estou preocupado. O que Deus pedir, eu irei cumprir. Mas é claro que alguém pode argumentar assim: poxa, mas eu não sei exatamente o que Deus quer de mim em todas as situações, como Jesus sabia. É verdade. Claro que é verdade. Mas à medida que nós estamos estudando e nos aprofundando e percebendo como que o campo dos sentimentos enganam a nossa razão, e isso foi o motivo de grande queda dos capelinos, a ponto de ser escrito literalmente no livro A Gênese, lá classificado como sendo de autoria de Moisés, onde ele deixa claro, quando ele fala da queda do paraíso. E lá estavam Adão e Eva. Quem é Adão? Adão é a razão. Quem é Eva? A Eva é o sentimento. E qual é a verdadeira simbologia, ou uma das simbologias? Você pode ter mais de uma simbologia no mesmo conto, na mesma história, mas uma das simbologias mais impressionantes é deixar claro: você pode ser o ser mais intelectualizado, mais bem desenvolvido, super inteligente, super capaz. Os sentimentos que você anima irão te trair. Você será traído por você mesmo. Em sentimentos que você não quis promover reflexão, que você não quis trabalhar esses sentimentos. Esses sentimentos um dia entrarão em contradição
com o que você diz que deseja para si mesmo. Ah, eu desejo a paz, mas você não consegue se perceber em certas circunstâncias, em certos momentos, promovendo a destruição, promovendo o desequilíbrio, promovendo o combate ou a briga. A gente não percebe. Ué, se você diz que defende a paz, defende o amor, por que você não defende o tempo todo? Ou pior, por que quando realmente você tem que defender, você não defende realmente a paz e o amor? Você defende um ponto de vista, você defende uma sensação de justiça, você defende uma sensação de controle. Então é um problema sério, porque nós queremos lançar mão dos recursos divinos para exercer exatamente esse mesmo controle desajustados que já exercemos com os fragmentos de possibilidades que já temos agora na nossa vida. É estranho, muito estranho. Porque muitos podem pensar assim, ah, mas Jesus estava andando pelo caminho e a vontade dele estava curando. Dele? Em nenhum momento ele falou isso. Jesus nunca falou isso. Sempre disse que tudo vinha do Pai. Eis a vontade do meu Pai. Se isso está acontecendo, é a vontade do meu Pai. Ele respeita completamente. Então ele atribui não só o ato benéfico e bondoso ao Pai, como igualmente no momento que ele precisava, ou pela visão humana, pela visão pequenina nossa, ele podia usar recursos para se defender, para se proteger. Ele prefere não usar recursos que a única forma de se defender seria ali quase que um combate. Era esse o problema. Ele teria que quase que entrar em combate com terceiros para poder se defender. Ele prefere silenciar e não fazer juízo, não fazer nenhum tipo de julgamento. Só uma única frase que ele disse afirmou que todos ali não tinham nenhum poder sobre ele. E ainda acreditamos que ter poder sobre o corpo físico de alguém é ter poder sobre alguém. Você está tendo poder sobre o uniforme de trabalho da pessoa, mas você não tem poder sobre aquela pessoa. O real poder que podemos exercer uns para com os outros é o do real amor, o real exercício do amor. Então é claro que é chocante o contraste. E ele vem falando sobre isso, destacando desde o comecinho aqui, ó, não raro surge nas fileiras espiritualistas. Ele nem chegou a falar assim, os espíritas. Não, qualquer um. Qualquer grupo espiritualista, estudiosos, afoitos a procurar o quê? De qualquer modo, olha a forma como eles procuram. Quer ser poderoso. A aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. Então, na verdade, ele não está preocupado em exercer a vontade de Deus. Ele está mais preocupado em estar em evidência. Ele ainda está disputando o ursinho de pelúcia, chamado eu quero estar em destaque, eu quero ser aplaudido, eu quero ser reverenciado, eu quero ser adorado. Ué, mas você acha que é isso mesmo que Deus deseja de cada um de nós? Não é de jeito nenhum. Ele deseja que todos se esmerem, se empenhem em ser o mais bondoso possível em todas as situações. Ser o mais bondoso, o mais bondosa, o mais benévolo possível em todas as situações. Que é bem diferente de ser bondoso. É acima de ser bondoso. Aquele que é benévolo é acima de ser bondoso, né? Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Então a pessoa acredita que está realmente alcançando uma grande... Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou estar em evidência e eu vou estar exercendo a vontade do Pai. Ainda se arvora dizer que o método que ele escolheu, ou que ela escolheu de viver e de agir com o próximo, para consigo mesmo, é a vontade de Deus. Lembrem-se daquela página que é um divisor de águas. Quais são as 3 obrigações que nós temos? Eternas. São obrigações eternas. Obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo e obrigações para com Deus. Pedir, buscar e bater.
Você vai pedir o quê? Eu vou pedir caminhos novos, caminhos de transformação, caminhos que irão desconstruir abismos que eu construí no meu mundo íntimo e instaurar a verdadeira capacidade de refletir a luz divina. É esse o grande desafio que todos nós estamos buscando. Aí você pega e afirma isso. Aí qual é a segunda questão? Pedir, buscar. O que é o buscar? Você quer buscar o quê? Eu quero buscar como realmente fazer um bem melhor amanhã do que eu fiz hoje. Como ser realmente mais bondoso daqui a 10 anos do que eu fui 10 anos atrás. Como ser realmente crescer dentro do espectro ou dentro do gráfico, no lado positivo do gráfico. Como ser cada vez mais positivo em todas as ações, em todas as circunstâncias. Como observar cada vez mais o perfeito e complexo equilíbrio que está instaurado em todos os lugares, devido à infinita perfeição e infinito amor do Pai. Queremos cada vez ter esse olhar melhor, ter essa capacidade melhor. Então, o que ele comenta com relação a isso? Esse anseio, esse desejo de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constitui belos propósitos. Realmente são belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade. Eu quero que as pessoas notem que eu estou buscando, que eu desejo ser melhor. Eu quero que as pessoas notem que eu desejo mais equilíbrio. Eu quero que as pessoas notem que realmente eu sou de Deus, que minha intenção é de manter a paz. Porque quem buscou essa pergunta foi Tomé. Existe um equívoco grave, e não é nem equívoco, né? Enfim, isso ficou... Deixa eu buscar só um paralelo aqui na história, gente, porque veio isso na minha cabeça, então eu vou falar para vocês. Existe um erro de interpretação dos discípulos sobre algo que aconteceu com Tomé. Todo mundo acreditou que Tomé é aquele que não acreditava e que tinha que tocar para acreditar. Só que se você ler lá o livro Boa Nova, onde tem a narrativa da majestosa mediunidade de Humberto de Campos, em conseguir acessar os escaninhos do tempo, as conversações que Tomé esteve confabulando antes de todo o processo de ressurreição, Tomé queria saber, Senhor, como podemos provar que nós somos de Deus? Como podemos provar que a nossa intenção, isso tem a ver com o anseio de melhorar, isso tem a ver com o desejo de equilíbrio, isso tem a ver com a intenção de manter a paz. Como é que eu posso provar que eu realmente, para aquelas pessoas que eu amo, para aquelas pessoas que estão próximas de mim, ou para aquelas pessoas que eu estou iniciando uma nova convivência, como é que eu posso provar que minha intenção é relativa e é muito bem estruturada com o Pai? Como é que eu posso provar isso? E Jesus pega e explica. Fique tranquilo, Tomé, eu vou te mostrar o sinal. Você vai entender o sinal. Só que Jesus, o Cristo, ensina na prática, né? Então, aconteceu aquele fenômeno todo, foi maltratado, foi pendurado na cruz, foi aquela coisa toda. Aí ocorre essa ressurreição, aí ele mostra assim as mãos e pede para Tomé, Tomé, venha aqui, toque as minhas feridas. Aí quando Tomé chega perto e olha para ele, ele fala, esse é o sinal. Esse é o sinal. É impressionante, né? É chocante. Quando você ouve essa narrativa, depois eu coloco lá no grupo para vocês ouvirem esse audiolivro, esse capítulo específico, né? Com relação a Tomé. E aí os discípulos que não sabiam da conversa dele anteriormente, ficaram pensando, que isso? Tomé não está acreditando que Jesus ressuscitou? Né? E aí ficou essa piadinha sobre São Tomé, só acredito tocando. Né? Mas por que ficou esse processo todo? Porque os próprios discípulos narraram na Bíblia o que eles perceberam da situação. Só que o que Jesus explicou para Tomé muito tempo antes era da conversação, de um ensinamento profundo que Tomé
iria receber, e todos nós, é essa. Quer mostrar que você é com Cristo, que você é de Deus? Não busque notoriedade. Você vai ser aquela alma que ninguém nunca vai ouvir falar de você. Você pega aquele livro, Renúncia. Quem aqui ouviu falar de Alcione? Que Alcione passou aqui na Terra? Que Alcione, só lendo o livro. Só lendo o livro de um processo mediúnico, porque é uma história verdadeira. Ele está narrando uma história verdadeira de um espírito que estava na estrela de Sírios. Abandona tudo lá para salvar, para amparar o grande amor do coração dela, que tinha ficado para trás. Um tipo de doação, e olha só como é que é incrível, hein? Quando ela estava em Sírios, narra no começo do livro, que ela faz uma solicitação diretamente ao Cristo. Diretamente ao Cristo. E ela ficou aguardando a autorização. E a autorização chegou. Sim, você está autorizada aí. Ela abandona, larga o trabalho que ela estava fazendo lá, mesmo com vários outros irmãos falando, puxa vida, você teve tanta dificuldade de vir até aqui. Olha, se você pode se comprometer por lá. Se você se comprometer, você vai ficar vinculada a uma série de situações. Olha só, você não vai poder ter filhos lá e você vai ter vontade de ter filhos. E mesmo assim ela falou, eu vou. Eu tenho que ir. A diferença, né? De quem já palpita aquele amor mais profundo. O amor do sacrifício. Relacionado ao sacrifício. É difícil a gente entender isso. Você não quer nunca que ninguém note você. Você não quer notoriedade. Você quer empurrar todo mundo para frente. E até mesmo você ficando para trás. Você não quer notoriedade. Você quer que todos se desenvolvam para o Pai. Então, eu só quis botar esse paralelo, depois eu coloco lá esse audiolivro. É maravilhoso. Todos vão gostar muito, é muito bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Então, o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno das cogitações com a cautela possível. Devemos realmente ter mais cautela, mais cuidado. Espera aí, deixa eu pensar melhor. Esse objetivo está relacionado ao Pai ou é um desejo central ainda adoecido do meu coração? A gente tem que refletir, ninguém vai refletir pela gente. Desenvolvimento de conhecimento e desenvolvimento de sentimentos não é dado para ninguém, é dado recursos para desenvolvermos. Mas quem tem que desenvolver somos nós. Ninguém fará isso por nós. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação, o melhor exemplo. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Recursos absurdos. Chegou para Lázaro, Lázaro, levanta-te. Ah, mas era catalepsia, não sei o quê. Então, tá bom, então pega a pessoa em catalepsia e faz a pessoa voltar, ué. Né? É difícil perceber isso, é difícil compreender o que transcende o nosso limitado recurso de conhecimentos aqui na Terra. A vida obedece a quem organiza a vida. É essa questão que a gente não entende. Eu não estou falando do Cristo, não. O Cristo está ali agindo, mas quem está operando através dele, como médium de Deus, é Deus. Ele é médium de Deus. É um processo basicamente mediúnico, onde está aflorando através dele a vontade de Deus. Então, dando sequência, né? Ainda aqui eu me perdi. Aqui. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe, para que se curasse as enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Isso as pessoas não entendem até hoje. É algo sobrenatural, que somente estudando muito vamos compreender, né, a complexidade do que é esse aspecto, né? E vamos também trabalhar isso um pouquinho no livro dos médiuns,
mas não vamos dar spoiler agora. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, ou seja, uma qualidade divina, em benefício da própria situação. Porque ele podia fazer assim, ó, alguém me maltratou. Ele estala o dedo, plim, estou curado. A pessoa corta o braço, plim, o braço está no lugar. A pessoa dá 3 tiros nele, plim, tampou os buracos. Pendurou na cruz, plim, está tudo resolvido. Ele fez isso? Não, não fez isso. Não fez isso, porque ele avisou os discípulos. Avisou, e está lá no livro Boa Nova. Ele conversou e preparou os discípulos. Está chegada a minha hora, onde eu terei que me sacrificar, é a vontade do meu Pai, e eu cumprirei a vontade do Pai, mesmo nessa situação tão difícil. Quantas mães, de certa forma, por vezes por constrangimento, alguns familiares, por constrangimento e não por pura total vontade, estão se sacrificando pelos filhos. Estão deixando de, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de fazer isso na minha vida. E a pessoa abandona aqueles sonhos para cuidar de um filhinho, para cuidar de uma filhinha. Quantas pessoas estão buscando se sacrificar em prol de outros? E não está fazendo isso para agradar a Deus, do tipo, Deus, né? Aí, cuidei de fulano, hein? Me dá a moral, hein? Cuida de mim também. Não está fazendo por isso. Está fazendo pela vontade de querer realmente ser um diferencial, ser alguém que vai causar um impacto profundo naquela outra alma, naquela outra consciência. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa, similar ao que eu estou comentando, como mecanismos de desenvolvimento que nós temos na Terra. É claro que esse mecanismo também está aqui na Terra. Né? Você vai cumprir ali a lei sublime do amor filial, do amor maternal, amor paternal. Você está ali cumprindo aquela sublimidade daquele amor. Claro, tentando executar o quê? Segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Você não quer simplesmente só fazer, cumprir o processo de paternidade e de maternidade somente com os seus potenciais de amor. Você quer amar além do que você ama, a ponto de poder depois passar pela experiência e falar, puxa vida, como eu sou diferente hoje do que eu era 10 anos atrás. Sem estar com esse contato e esse ato de estar me doando ali por amor por alguém. E aí você observa que você está já exercendo esse exercício sem total consciência, mas está sim treinando. Deus promove esses recursos ao nosso alcance. Depois ele comenta, Emmanuel comenta para a gente, entregou-se à sua vontade, a vontade de Deus, em se tratando dos interesses de si mesmo. Ou seja, ele deixou aquele interesse de si mesmo totalmente focado a Deus. Totalmente focado a Deus. O que vai ser do meu destino, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser da minha vida, eu vou cumprir, é a vontade de Deus. Eu não quero, de repente, cumprir a minha. Ele está dizendo o seguinte, naquele sentido ali, daquele momento do Calvário, alguém poderia dizer, o real sentido deveria ser, ele pode curar os outros, ele que se cure. Pá, cura, e fica 300 anos com a gente aqui na Terra. Mas não era essa a vontade do Pai, que ele usasse esses recursos para si mesmo. Ele tinha que dar o exemplo máximo de abnegação máxima à vontade do Pai. É isso que a lição está falando. Então, a lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã.
Ah, eu quero tanto que Deus veja o que eu estou fazendo com esses recursos. Mas peraí, primeiro eu tenho que me dar bem, primeiro eu tenho que ter uma vida maravilhosa, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo. Quando eu tiver 100% milionário, bilionário e com tudo direitinho, aí eu vou começar a trabalhar para o próximo. A encarnação acabou e você não fez nada. Não tem nenhuma voz que falará por nós em que você se empenhou por aquela pessoa, em que você cuidou, em que você pelo menos despojou do seu manancial de recursos da sua alma um sorriso de alegria, uma sensação de querer com que o outro esteja minimamente feliz e capaz de vivenciar a vida com menos embaraço, com menos dificuldade. Ou seja, cumprindo a vontade do Pai. E daí surge a essência mais complexa que a gente tem tanta dificuldade de perceber. Qual é a maior dívida que nós temos para com Deus? Eu vou falar isso várias vezes para vocês. Eu falo isso várias vezes na evangelização. E é um problema difícil de perceber. A maior dívida que nós temos para com o Pai é a dívida de amor. Tudo foi planejado para você treinar o amor. Tudo foi planejado para você se capacitar em mais amor. E você foi lá e malbaratou todas as oportunidades. Não cumpriu nenhuma das tarefas. Não exerceu nenhuma atividade do campo positivo do gráfico do que você já tinha capacidade de exercer. Não se engane. Não podemos nos enganar. Isso fica acumulado para retornarmos e realmente amarmos como deveríamos ter amado. Por isso que esses grupos reencarnam várias vezes juntos. Várias e várias vezes juntos. Porque Deus sempre vai favorecer com que a gente possa realmente se doar com amor naqueles cenários que a gente não conseguia antes. Por estarmos distraídos, por estarmos cansados, de joelhos desconjuntados, por estarmos com o nosso coração ferido, amargurados. Mas aí quando surge o despertar, e que na verdade você não quer ter poder nenhum, o único poder que você quer ter é o do espelho, o espelho da consciência. O maior poder que você quer ter é esse. Eu quero ser o melhor espelho possível para refletir a luz divina. Que minha prece seja uma prece que vai refletir a luz divina para os corações que eu estou lembrando e falando. É isso. É isso. O poder não é nosso. Tudo é de Deus, sem exceção. Tudo é de Deus. Então, nós também somos de Deus, em termos de grau de pertinência. Pertencemos ao Pai. E esse pertencimento está relacionado ao amor, e não aos poderes do Pai, e sim ao poder de estar convicto em querer exercer o amor da melhor maneira possível, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Gente, vamos lá, senão a hora aqui ela voa. Deixa eu ver que elas são. Vamos lá. Deixa eu ver se tem quantos minutos tem aqui. Ah, ainda tem, faltam 20 minutos. Poxa, encerrei rápido essa página inicial. Raramente eu encerro antes disso. Porque essas páginas são importantes. Não é à toa que esse livro se chama O Caminho, a Verdade e a Vida. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí alguém ficou achando que tem que atropelar Jesus, pedir para ele se abaixar e pular a bananeira, pular por cima dele, ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. Todos terão que vivenciar o que ele vivenciou. Todos terão que trilhar o caminho que ele trilhou. Todos terão que enxergar a verdade como ele vem apresentando como exemplo e demonstrando como exemplo. E a gente vai se chocar com a verdade de nós mesmos, diante da distância de como deveria estarmos sentindo a vida. Essa é a verdade. E qual é a vida? Viver a verdadeira vida é a verdadeira boa nova, a verdadeira alegria. Tudo foi desenvolvido para o bem e para o amor, sem exceção. As dívidas que nós temos são dívidas de amor.
Essa é a essência que a gente não conseguiu compreender e que é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida. Quando despertarmos cada vez mais para essa verdadeira vida, o dia fica com outro olhar, o brilho do sol fica de outra maneira, as tempestades vão se tornar maravilhosas, todos os raios e todos os mecanismos do planeta passam a ter uma visão maravilhosa de qualidade sublime, porque você está enxergando a vida com outros olhos, de outra maneira. Então, o caminho, a verdade e a vida é isso. Teremos que trilhar e aprender com o exemplo do Cristo, a exercer na vida na vida aqui e agora, não é no futuro, quando desencarnar, não. É aqui e agora, transformando o nosso canteiro por onde passarmos, né? Transformar a vida num canteiro de paz e alegria em todas as situações, em todos os contextos. Para isso, precisamos de muito treinamento. Precisamos treinar o nosso mundo íntimo. Eu quero ser mais bondoso. Eu não me aguento mais. Eu sou o maior gerador de tristeza do meu próprio destino. Não é ninguém, não. Sou eu que gero tristeza. Sou eu que gero angústia. Sou eu a fonte de todas as infelicidades que rodeiam o meu destino. E é verdade. E como é que corrige isso? Colocando mais amor, alegria na própria vida, em todos os momentos. Não, mas eu gosto de discutir política. Não, mas eu gosto de discutir isso. Não, mas eu gosto de discutir aquilo. Sempre discutindo o que o outro tem que fazer. Sempre. Nunca o que você mesmo tem que fazer. Essa é outra mensagem que está no livro Jesus no Lar, onde perguntaram ao Cristo: Senhor, qual o maior empecilho, a maior dificuldade que existe para o nosso desenvolvimento espiritual? Jesus conta uma história danada, aí chega no final e explica, lá na casa de Simão Pedro. Esses 3 anos luminosos na casa de Simão Pedro. Chegava no fim do dia de trabalho, ele sentava e conversava com todos, e as pessoas perguntavam para ele sobre cada um desses detalhes. E ele pega e fala que, na verdade, é a nossa dificuldade em olhar para os nossos reais problemas e pararmos de ficar preocupado com problemas dos outros. O que os outros estão fazendo de errado, estão deixando de fazer. Olha lá aquilo lá, e que não sei o quê. É claro que do ponto de vista de evolução espiritual, é compreensível, é explicável. Não é justificável, mas é explicável. Por que explicável? Porque alguns séculos atrás a gente sequer percebia o mal. Essa é a verdade. Então, ver um maltratando o outro, pegar uma criancinha recém-nascida e jogar no rio. Todo mundo olhava isso com total naturalidade. Não era chocante. As pessoas estavam lá e tal, observavam isso. Era normal. Era um nível muito rudimentar de sentimentos. Mais rudimentar do que é hoje. Bem mais rudimentar. Então, nós não percebíamos o mal. Aí, quando a gente toma aquele choque cultural ao desencarnar várias vezes, e aí descobrir que, na verdade, estávamos sempre distraídos, despreocupados, não querendo perceber o que é o bem, nem o que é o mal, e que isso é um problema grave, nós queremos já afoitamente, de uma maneira muito surpreendentemente, avisar todos que conseguimos perceber o mal. Olha lá, fulano fazendo coisa errada. Olha lá, aquilo também está errado. Mas isso é um sentimento que procede de muitos séculos atrás, dos quais nós sequer percebíamos. Como pode acontecer ainda com pessoas atualmente hoje, e não perceber? Ué, desviar dinheiro, não sei o que, do povo, desviar dinheiro de medicação, isso é errado. Ué, por que é errado? Tem pessoas que vão justificar, vão explicar que é o certo. Agora, você tem a missão de transformar aquela alma? Já sei, você se acha que você é o espírito, o anjo da guarda, é o espírito superior que foi encaminhado para guiar aquela consciência. Você não tem essa atribuição, não agora, não ainda. Está se preocupando com isso por quê? Como disse Jesus inúmeras vezes lá no livro Boa Nova para os discípulos, Filipe, qual o maior objetivo seu atualmente? Ah, Senhor, de implantar o reino de Deus no meu coração. Ah, tá, então antes de implantar no seu, você quer que os outros implantem no deles primeiro?
Compreendem o grande problema? Então, queremos por vezes exercer problemas para exercer poderes, né? Ter poderes ocultos, exercer poderes para controlar. Ah, mas a minha intenção é transformar a humanidade, fazer com que ela vire luz. Mas a transformação está sendo necessária? Sim, é claro que está sendo necessária. É claro que precisa melhorar. Mas tem que começar por você. Não é por bilhões e bilhões de outras almas. É você, com a sua contribuição. Quando todos despertarem que pode melhorar um pouquinho e cada vez vão se empenhar em melhorar cada vez mais um pouquinho, tudo começa a melhorar rapidamente. Rapidamente começa a se melhorar, né? Bem, vamos para a próxima. Vamos para o próximo livro, o Livro dos Médiuns. Só recapitulando aqui no Livro dos Médiuns. Gente, vocês têm alguma coisa para falar? Vocês estão no maior silêncio aí? Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Porque eu vou ter que abrir outra sala para continuar o restante do tempo da reunião. Alguém? Josélia, só Pode uma falar você. perguntinha. Sim, Você fez essas as colocações, né? Deu o exemplo de Tomé e tudo. É do livro Boa Nova? é sim, Ah, tá. é sim. É um dos meus preferidos. Adoro. Eu adoro o livro Boa Nova. E tem esse Então, outro, né, que eu também adoro muito, que é Jesus no Lar. Porque também tem. são várias Ai, histórias, né? uhum. Várias histórias, muito Jesus bom. contando essas histórias e explicando dúvidas que até mesmo temos Uhum. hoje, né? Todos nós temos ainda hoje. É verdade, verdade. Obrigada. Nada. Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma dúvida sobre a página inicial? Não podemos nos enganar, né? Isso tem profundas conexões com a mediunidade. Muitas pessoas estão adentrando a mediunidade, por vezes são convidadas a participar da reunião mediúnica. Aí na reunião mediúnica tem que tomar muito cuidado, né? Porque toda prece, todo momento de passe é como se você fosse só um espelho. A energia não é sua, a ação não é sua, tudo pertence ao Pai, né? Então temos que começar a trazer essas informações sobre esses sentimentos que nós temos que compreender. São sentimentos difíceis de aprender. Talvez a parte mais crítica de todo o aprendizado da Boa Nova seja realmente construir sentimentos que temos pouquíssima experiência. Não é fácil. Porque a Boa Nova não é só teoria. Não é teoria sobre sentimentos, né? É a prática. É você colocar seu coração à prova em N situações e descobrir como você se sente naquela situação. Mas você só vai saber reencarnando e vivendo. Reencarnando e vivendo. Como é que eu vou me sentir quando acontecer isso? Como é que eu vou me sentir quando acontecer aquilo? A gente precisa desse treinamento. Então, o processo todo de reencarnação já faz parte da Boa Nova. É um elemento da Boa Nova. Agora, você vivenciar a alegria e a confiança plena da lei de progresso, que Deus rascunha e pilota os nossos destinos, aí é realmente viver a essência da Boa Nova com outro nível de esperança, com outro nível de alegria, com outro nível de determinação a prosseguir marchando em se tornar cada vez melhor. Não instantaneamente, não rapidamente, mas em cada momento, em cada situação. Se permitindo agir com mais carinho, se permitindo deixar o interesse pessoal de lado. Eu posso deixar esse interesse pessoal para daqui a 300 encarnações. Deixa eu mergulhar agora em outra tarefa. E aí, de repente, daqui a 300 encarnações, você vai olhar para aquele interesse pessoal e você vai achar que ele é pequeno, que era um sentimento estranho que nós tínhamos, e ele se modifica. É assim. Igual o interesse, né? O interesse quando você pergunta à criança o que que você quer fazer quando crescer, o que que você quer ser quando crescer, né? Os adultos gostam de perguntar isso para a criança, né? Então, é um pouco disso também, né? Devíamos continuar fazendo essa pergunta. Essa pergunta não deveria parar nunca. O que que você quer ser quando você crescer ainda mais, como espírito imortal que você é?
Não, dirigir essa pergunta para o espírito imortal, parar de dirigir somente para a criança, né? A criança no corpo físico que eu estou falando, né? A infância do corpo físico. Mas perguntar para a nossa vivência de infância espiritual, que não estamos mais na infância espiritual, né? Já estamos na adolescência, pelo menos na adolescência espiritual em termos de consciência. E galgando aí para essa fase mais adulta, né? Mais produtiva, que tem que gerar frutos para o futuro, né? Mas é isso, gente. Eu vou ter que abrir mais uma salinha, eu vou mandar o link para vocês e aí a gente continua de lá, tá bom? Porque aqui, deixa eu ver aqui, faltam 11 minutos para encerrar essa chamada. Eu vou abrir uma nova sala e de lá nós prosseguimos. Eu mando o link para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, a gente vai avançando aqui. Vamos lá, para a gente ganhar o tempo aqui. O tempo é muito acelerado aqui, né? Então, gente, olha só, vamos lá. Nós estamos no capítulo 14, né? X, né? E V 14. Dos médiuns. Nesse capítulo, nós vamos já agora adentrar recomendações, observações e, acima de tudo, recomendações que por vezes nos passam despercebidas do livro dos médiuns, tá bom? Então, só recapitulando, capítulo 14 dos médiuns, estamos no item 161, paramos no meio do caminho desse item, mas vamos retomar e vamos abordar nesse capítulo a sequência de subitens que já estão aqui, né, descritos, ok? Então, já trabalhamos o item 159 e já adentramos, então, aos médios de efeito físico. Deixa eu só permitir aqui tudo, permitir. Nós já estamos entrando no médios de efeito físico, ok? Pertinente, né, ao capítulo 14 dos médiuns, onde Kardec não só vai tratar de assuntos delicados, né, e bem pontuais, mas igualmente com recomendações impressionantes, que por vezes é engraçado você ler esse livro 3, 4, 5, 6 vezes, já lá na oitava, na décima, você ainda se surpreende com certas frases, né, quando a gente para estudar realmente, tem frases que Kardec coloca no meio do texto que são impressionantes. Então vamos observar um pouco sobre isso. Deixa eu só aumentar o tamanho da letra aqui, para facilitar todo mundo. Acho que aumentei demais, né? Tá bom assim, gente, o tamanho da letra? Sim? Tá bom, Tá sim. bom? Então, retomando. Então, nós observamos nos itens anteriores, quando ele falava de médios de efeito físicos, né, que os médios de efeito físico são aptos a produzir fenômenos materiais. Os médios chamados facultativos, né, ele tem essa... Se ele faculta, ou seja, se ele promove pela vontade própria, então são médios conscientes. Ele conscientemente... Ele usa os que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da vontade própria. Quem tiver curiosidade desse tipo de médium, por favor, venham estudar a história do médium mais impressionante de todos os tempos, chamado Eurípides Barçanufo. Ok? Eu sei que muitos iriam achar que eu ia falar Chico Xavier, mas depois de você conhecer a história de Eurípides Barçanufo, você vai entender o que eu estou falando. Ele chegou a fundar uma escola, quase que uma universidade, para médiums, em que ele demonstrava fisicamente tudo na hora. Falava, vamos materializar isso. Espera aí, eu tenho que ajudar a fazer um parto em tal lugar. Ele pegava, se desdobrava e ia lá ajudar. Pode falar, Paloma. Boa noite. Boa noite. E ninguém deu continuidade, Docélia, a essa obra dele, essa questão de que ele chegou a fundar essa escola, né? Então, mas olha só, entenda que Eurípides Barçanufo, na verdade, foi sobrinho de João Evangelista, né? Então ele esteve em contato com Cristo. Estão falando de um espírito que é bem mais
assim, experiente, mais velho até, poderia dizer dessa forma, né? Até mais velho. Quiçá ele também pode ser até mesmo um capelino ainda aí, que vem nos amparar, nos auxiliar, porque depois você vai descobrir isso, né? Quando você vai estudar o outro livro extremamente complexo chamado Evolução em Dois Mundos. Eu já até fiz esse estudo, é um estudo que demorou 2 horas. Uma dos médios que frequenta o Galileia me perguntou isso. Poxa, eu acho a mediunidade tão estranha, tão difícil, uma sensação esquisita. Sei lá, parece uma coisa difícil de controlar. Falam para se concentrar, fala para isso, fala para aquilo, mas não me parece uma coisa natural. Aí eu falei, você tem total razão, é exatamente isso. Não é natural porque não pertence à nossa constituição física atual, nem física nem espiritual. Foi uma enxertia divina que ocorreu aqui na Terra. Ela, como assim? Não entendi, né? E aí, claro, compreendemos um pouquinho, né? Quando você pega o livro A Caminho da Luz, vamos compreender a enxertia divina como um todo, como um pleno, mas somente no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dedica um capítulo. Eu posso tornar esse estudo até aberto para vocês, mas como é um estudo um pouco mais complexo, um texto mais pesado, eu não avancei nele depois, também porque a gente pode acabar refinando ele mais para frente. Então eu fui lá, fiz rapidinho, correndo, isso tem muitos anos já também, e deixei salvo lá como privado e depois posso tornar público. A meta era transformar ele público no final do último capítulo do Livro dos Médios, mas se vocês preferirem eu posso mandar o link para vocês, vocês podem assistir. Por quê? Primeiro que Evolução em Dois Mundos é um livro pesado. É um livro complexo de entender, você tem que sentar, estudar, estudar, estudar. O que ele quer dizer com isso? O que essa frase está querendo dizer? É denso. E chega uma hora, ele pega e fala sobre a mediunidade, deixando claro que a mediunidade, na verdade, é algo que não é natural desse planeta. Iria ser natural daqui a alguns milhões de anos. Mas o Cristo quis fazer uma enxertia divina aqui. Então, por exemplo, a aparência física que vocês possuem não é oriunda do acaso natural, de um borbulhamento de células que automaticamente resolveram ser dessa forma. Houve uma enxertia divina literal. Parte do formato de corpos físicos, que eram normais e que já assim processava, né? Lá em Capela, aquela identidade psicológica e psicoespiritual, né? Aquela coisa mais, identidade mesmo de alma, de sensação de constituição física, foi enxertada aqui na Terra com esses espíritos, né? 1 milhão de almas que foram recebidas para participar desse projeto junto com Cristo. Está no livro, uma narrativa belíssima, no livro A Caminho da Luz. Algumas pessoas continuam tentando, né, falar como sendo algo punitivo, algo que quis maltratar eles. Seus danadinhos, vocês não melhoraram, vou jogar vocês aqui, ó, seus miseráveis. De novo, fala mais sobre quem está lendo, né? Fala mais sobre os sentimentos de quem está falando do que realmente o que aconteceu. Porque quando você lê a história, no livro A Caminho da Luz, não é assim que é tratado o tema. Muito pelo contrário. Eles receberam a oportunidade, o privilégio, foram recebidos pessoalmente pelo Cristo. O Cristo de lá eles nunca viram. Aí aqui eles são recebidos pessoalmente pelo Cristo e são convidados a participar desse projeto. E Jesus pega e fala assim para eles, vai dar certo, eu vou nascer no meio de vocês e vou deixar o exemplo do Evangelho de Deus para todos vocês. Vai ser tudo diferente, vai dar certo, confia em mim. Aí os hindus, né? Nasce lá os hindus falando sobre alguém que ia vir, que ia modificar tudo. Pô, eles levam essas promessas a sério, promessa de nível de Cristo. Não é uma promessa qualquer. Então quando você vê esse livro, né? A Caminho da Luz, você vai lendo, até botei o áudio dele lá no grupo do audiobook, né? Daquele podcast de audiobook. Quem quiser pode ouvir, né? Ouvir por aí pelo caminho essa narrativa que é fantástica, fantástica, maravilhosa. Então aqueles espíritos não conseguiram acompanhar a evolução dos outros, eles ainda estavam num momento ainda difícil, né? Foram 4 grupos, né? Tanto o povo hebreu,
Claro, o povo hebreu, o povo egípcio, os hindus e os cientificistas, que é narrado lá, né, como os arianos, a raça de arianos. É aquele grupo que aceitou se misturar com os europeus selvagens, quase que neandertais, que estávamos aqui todos nós, né? Então, houve essa enxertia divina. E uma característica que foi trazida foi a questão da mediunidade, que para eles lá era muito natural. Né? Você imagina, acaba de desencarnar um filho, acaba de desencarnar um pai, e você continua trabalhando e vivendo a vida e observando, de vez em quando, ele também participando dos mesmos projetos, das mesmas iniciativas. Não tinha esse distanciamento tão grande, entendeu? Continuava esse tipo de intercâmbio de sentimentos, continuava o intercâmbio de presença, né? Um sentindo a presença do outro. Era uma coisa profunda, complexa, né? Aí você vai entender por que desenvolver a história do super-homem, né? Onde o super-homem simplesmente se estica para o Sol e absorve a energia do Sol e se torna mais forte. Porque era assim que eles já se alimentavam lá naqueles planetas. Realmente vinha aqui para a Terra, né? Você acabar desenhando realmente a sensação que você tinha de como você se sentia nos corpos físicos, né? Meu Deus, eu estou num corpo físico que tem dente. Tem dente canino. Você toma um susto, né? Imagina o espírito, né, dessa hierarquia e aí de repente entra nesse tipo de projeto. Mas foi impressionante, porque era um projeto relacionado ao amor. Então não importa que corpo físico você vai animar. Se você vai para treinar e desenvolver o amor, você vai conseguir desenvolver o que é necessário. Então sim, a mediunidade não é uma habilidade nativa daqui do planeta Terra, se vocês assim podem compreender, né? Sabendo que o que é ou não é nativo de um planeta chega a ser estranho, né? Porque Deus não pensa em planeta, Deus pensa em galáxias, né? Ele pensa sempre grande. A gente que tem uma visão de separar, desagregar, isolar e dizer o que é nosso e o que não é nosso. Na verdade, isso tudo é de Deus, né? Então, o processo de desenvolvimento nos faz imaginar essa forma fragmentária de pensar. Mas para Deus não é assim que funciona. Tudo é evolução, é conquista, mas sim, ele chega a falar nessa página, que é um tema até pesado, que nós não tínhamos o pensamento contínuo. Nós vivíamos muito similar aos animais. Né? Um cachorro, um gato, não tem pensamento contínuo. Tem hora que ele tem um lampejo de pensamento e para. Ele não pensa em absolutamente nada. O ser humano não tem essa opção. Né? O ser humano, que eu digo, a condição hominal do nível espiritual que nós estamos vivendo. Você nunca vai desligar o seu pensamento. Nunca, em momento nenhum, nem por um segundo. Não existe desligar pensamento. Você continua com o pensamento contínuo, continuamente. E é claro que a gente percebe na sociedade quanto isso é penoso para inúmeras almas, que vivem conflitos, vivem dilemas, né? A pessoa busca a drogadição, busca as fugas existenciais, mas a gente vai acabar adentrando no livro de Joana de Ângeles, que não é o caso agora. Mas aí vamos compreender isso. Mas sim, a mediunidade não é algo natural daqui, né? Totalmente natural, da nossa natureza. Não, isso foi algo que foi uma enxertia divina que é narrado nesse livro, apresentado, né, dessa maneira por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro complexo, pesado, porque é um livro que é difícil de entender sem ter estudado os 6 ou 7 outros. Então, por vezes, você tem que parar, poxa, eu já vi isso aqui em um outro livro. Aí você para aquele parágrafo, tem que ler aquele outro trecho num outro livro. Ah, agora entendi. É um livro, por exemplo, que não dá para entender sem estudar pensamento e vida. Muito difícil. Aqueles conceitos do pensamento e vida, que é uma cartilha, hein? É uma cartilha para quem vai reencarnar. É uma cartilha simples, resumida, para quem vai reencarnar, de palestras que eram aplicadas para agrupamentos que estavam para reencarnar. Possivelmente todos vocês passaram por esse treinamento antes de reencarnar. Participaram desse acesso a essas informações, onde Emmanuel trouxe para a gente detalhado e também tem uns sustos ali no meio do caminho, quando ele fala sobre o pensamento. Não existe um pensamento sem estar baseado em um sentimento.
então pensamento analítico. Eu vou ficar imaginando números. Não, existe um sentimento que conduz e guia a sua vontade de estar ali lidando com números. Você só não quer reconhecer quais são, mas sim, tudo se inicia através de um sentimento. Por isso que é tão complexo essa questão do lado, né, da razão e dos sentimentos, que é tão complexo ainda, vive em duelo, né, dentro de nós mesmos. Mas, enfim, dei a volta danada só para falar isso. Sim, médios facultativos é algo impressionante. Você chegar assim, eu vou materializar uma coisa, eu vou promover uma cura. É uma coisa impressionante, isso não é tão trivial, né? Então, ou seja, existe um grau de permanência, né? Ou de autorização, de execução de certas capacidades. Claro, a capacidade não é dele, né? Não é do médium em si, mas sim, ele tem a consciência que a vontade dele, a própria vontade dele, é um dinamizador efetivo do fenômeno. Ou seja, já está pré-agendado que naqueles contextos onde ele vai reencarnar, que naqueles contextos por onde ele vai passar, ou seja, tem uma série de conjuntos de restrições, a própria vontade dele em querer exercer o bem lhe será permitido, lhe será facultado, a consciência dele sendo programada para exercer o bem, será permitido que assim se desenvolva. Então, sim, médio facultativo é impressionante, muito raro. Mas prosseguindo. Kardec, então, traz para a gente as definições também dos médios involuntários ou naturais. Ou seja, sem a própria vontade ocorre o fenômeno. Aliás, a maioria dos médios, que são médios chamados de efeito físico, eles, de certa maneira, a maior parte não tem consciência. Ele está em um certo local e, no caso, a própria... Kardec deixou isso claro em inúmeros textos, inclusive lá nas introduções muito longas, né, que tem o livro dos médios. Ele narra isso em diversas situações, trazendo contextos do que ele vinha buscando compreender, quase que um jornalista ou historiador, do que acontecia em inúmeros fenômenos que ele testemunhou, né, de ocorrer um fenômeno mediúnico, onde se aquele médium não estivesse presente, não funcionava. Aí ele ficava anotando, muito observador. Quando fulano não está, isso não acontece. Mas quando fulano não está, acontece. Tá, então vamos fazer isso 15 vezes. Vamos ver se nessa média de desvio padrão eu consigo perceber se tem alguma influência ou não. Que é bem o raciocínio de testar do mundo científico. Acho que alguém levantou a mão. Cláudio, pode falar, Cláudio. Agora que eu fui ver agora. Obrigado, amigo. Nada. Primeiramente, gratidão pela essa oportunidade desse estudo. Eu gostaria de comentar que eu sou um médium de efeitos físicos, mas eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece. O que eu posso afirmar é que, em diversos momentos, portas batem de uma forma violenta, objetos caem no chão, até mesmo já aconteceu de sentir o colchão da cama descer, como se tivesse alguém sentado, desce, é incrível. Você sente a pessoa sentada ali. Copos quebram, lâmpada, e isso eu fui conversando com o seu João, que eu fui entender. Né? Muitas das vezes, onde eu fico, as lâmpadas, a maioria das vezes, se queimam. Né? Copos quebram, mas eu não tenho controle, eu não sei controlar. Eu até uma vez eu estava numa reunião mediúnica com o seu João e eu vim com uma intuição de que alguma coisa aconteceria. Intuição. Eu cheguei em casa e, na época, no banheiro tinha uma porta de um guarda-roupa que era um espelho grandão e muito pesado, e ficava no banheiro. E ele estava inclinado. Aí, daqui a pouco, nós escutamos um barulho gigantesco no banheiro. E aquela porta que estava inclinada, era impossível. Até com eu, que sou um adulto, para inclinar, era muito pesado. Simplesmente o espelho com a porta virou e fechou a porta do banheiro. Então, quando nós tentamos entrar no banheiro, eu não conseguia, porque o espelho trancou.
mas eu tinha a intuição de que ia acontecer algum fenômeno quando eu chegasse em casa. E aconteceu, mas eu não tenho controle. Eu sei que acontece. Eu sei que as coisas acontecem ao meu redor, mas eu não tenho controle. Não, sim, mas vamos lá, vamos por partes agora. O que ele está falando aqui de controle é você realmente exercer o fenômeno. Por exemplo, médiuns que conseguem levitar. É nesse sentido que o texto está falando. O que Sim, sim. você tá narrando são fenômenos que você compreende que estão além da física tradicional. Lógico, eu não vou Sim. chegar na sua casa e falar, peraí, deixa eu fazer uma inspeção da qualidade elétrica da sua casa primeiro, antes de condenar a parte de mau funcionamento elétrico para os espíritos. Entendeu? Antes de fazer isso, deixa eu checar a parte elétrica da sua casa primeiro. Deixa eu ver como é que está o aterramento, como é que está o quadro elétrico, como é que está o DSP, como é que está o sistema de se tem algum curto-circuito. Não estou nem falando disso. Estou falando o seguinte: vamos tirar esse cenário de lado e vamos entender só o cenário do fenômeno em si, que já foi narrado inúmeras vezes aqui em cima, em outros capítulos, né? Deixando Sim. claro o que significa esse sinal, essas situações. Lembrando que espíritos superiores se utilizam de espíritos que são chamados zombeteiros, brincalhões, para chamar nossa atenção. Para chamar nossa atenção, ok? Então, muitas pessoas buscam a casa espírita, buscam esse conhecimento, às vezes por esse tipo de iniciativa, nesse tipo de, como dizer assim, convite meio que forçado. Né? Então, não é simplesmente só porque você tem esse potencial mediúnico. Então, não é de voluntariedade aqui em termos de eu estou provocando o fenômeno, não é isso. Ok? Sim, sim. Pode ocorrer por você estar fazendo parte desse processo, você está fazendo parte desse processo, ou não está fazendo parte desse processo. Pode ser que o médium seja o seu vizinho, que sempre foi seu vizinho. Não estou falando para você ir lá atacar seu vizinho, não, tá? Eu só estou dizendo que não necessariamente você é o médium. Teria que checar se isso acontece em outros locais. Se isso não Sim, acontece em outros locais, às vezes é um vizinho. Às vezes não, alguém. aconteceu em várias casas que eu morei. Eu morei em Santa Isabel, aconteceu. Morei em Tanguá. Um pinguim que estava na estante estatelou no chão. E aconteceu aqui, agora eu moro no Pacheco. Então, é algo que sempre acontece onde eu estou. Foi aí que eu percebi. Eu também tentei verificar se era algum dos filhos, e algumas vezes, por exemplo, na Santa Isabel, a porta fechou e o trinco me trancou por fora. Meu pai estava no outro quarto, que foi abrir a porta, porque eu não tinha, era só por trinco. Né? E eu, na época, não tinha filhos, eu não tinha, e meu pai já faleceu. Então, por alternativa, eu acabei sendo. Foi a partir daí também que eu procurei o centro espírita para buscar conhecimentos, né? E continuo buscando, mas eu não tenho controle nenhum sobre essa faculdade. Então, mas geralmente essa faculdade está muito relacionada ao processo de amparo, de socorro, de ajuda. Talvez você tenha um projeto a desempenhar em amparar as pessoas, né? Estar com o coração voltado para o bem, em estar nesse princípio de doação de recursos valiosos da mediunidade, que a gente vai chegar lá, né? Que não é só de efeito físico, pode ser um desdobramento no futuro de mediunidade curadora, quem sabe. E que, na verdade, requer o seu empenho, a sua busca. E por vezes nós temos a alegria de ter espíritos que estão preocupados com o nosso foco, com a nossa atenção. Senão a gente fica aqui na Terra só brincando de ursinho de pelúcia. Não leve a Sim, mal, não leve a mal o que eu estou falando. Não leve a mal o que eu sim, estou falando, mas a sim. verdade é essa. Senão a gente fica só preocupado com coisas materiais, Não, e às vezes não se preocupa de pensar, peraí, qual foi o potencial de recursos para eu exercer o bem que Deus está alocando no meu coração e no meu íntimo e que eu, por vezes, eu estou desperdiçando o tempo e esses recursos sem praticá-lo, entendeu? Então, às vezes, os espíritos dão uma sacolejada, entendeu? Tem autorização para promover certos fenômenos para que, inclusive, a gente modifique a nossa forma de pensar,
Às vezes estamos muito preocupados somente com coisas materiais, muito preocupados. Nossa, eu estou tão preocupado com uma lista. Aí tu olha a lista, 99%, ou quem dirá até às vezes 100%, somente de coisas materiais. E, por vezes, quem está ajudando a pilotar todo esse fenômeno é o seu espírito protetor, que não aguenta mais gritar no nosso ouvido e falar: desperta, vamos lá, se preocupa com os outros, se preocupa em exercer um bem cada vez maior, se preocupa em ser mais bondoso, mais carinhoso, mais zeloso ao falar, ao agir, em todos os momentos. Aproveita o tempo passa. As oportunidades passam. É difícil reencarnar com os mesmos grupos. Gente, coincidir reencarnação com os mesmos grupos não é tão trivial assim. Ok? São complexos. Então é normal que esses espíritos venham chamar as nossas atenções. Mas não é para te perturbar, para te desequilibrar, para acabar com a tua vida. Só pensa isso quem ainda está acreditando que não consegue compreender o poder de Deus com relação à lei de progresso sendo praticada para todos nós. E em nossas vidas, em nossos destinos. A gente não consegue compreender. Agora, se estivermos com o coração, com boa vontade, coragem, para desafiarmos o nosso mundo íntimo a sermos melhores em termos de empenho, zelo, carinho, bondade real, né? Ou seja, a verdadeira benevolência, ser realmente benévolo, ou seja, bondoso com eficiência, bondoso com eficácia. Não é aquele assim, poxa, eu quero tanto ser bondoso. Ah, mas olha, eu já fiz a minha parte, eu quis ser bondoso. Se deu certo ou não, a culpa não é minha. Não é assim que funciona. Aí não é benevolência. Aí é bondade seletiva. Benevolência tem a ver com resultado. Sempre tem a ver com resultado. Esse é o problema. Então, assim, os espíritos vão chamar nossa atenção. E, às vezes, com coisas simples. Por exemplo, existe um certo volume de pensamentos que nós mergulhamos. Eu não conheço você, Cláudio, o suficiente para falar isso. Mas como está vendo na minha cabeça, eu vou falar. Acontece com muitas pessoas. As pessoas chegam no fim do dia e começam a repassar o dia com amargura. Começam a repassar o dia com crítica. Começam a repassar o dia com tristeza. Nossa, meu dia foi isso. Nossa, como foi ruim. Estou dando só um exemplo fictício, tá? Não estou falando que aconteça com você. Possivelmente não, mas estou dando um exemplo fictício. E por vezes... Até isso, o espírito que está responsável por nos encorajar, por nos animar, ele quer que a gente mude a forma de pensar. Ei, para de pensar assim. O dia foi maravilhoso. Como é que você não viu isso? Tinha uma plantinha em tal lugar, tinha tal situação. Você passou distraído o dia inteiro e não percebeu. Você estava preocupado com os ursinhos de pelúcia da coisa material e não com a verdadeira expressão da vida que te cercou o dia inteiro. Aí eles, por vezes, dão uma chacoalhada na gente. Ei, acorda aí. Não é isso, não. Preste atenção. Se desapega disso. Né, eu conheço pessoas que adoram fazer lista. Né, pessoas que são metódicas. As pessoas mais metódicas, elas tendem a tentar se desconectar, tentar desconectar os sentimentos de tudo que faz. E eu sou totalmente contra isso. Eu defendo aqui nesses estudos. Luciene sabe disso, várias outras pessoas que participam há mais tempo sabem disso. Vai lavar a louça, lava com aquele carinho, com aquele empenho, quase que um momento assim, lúdico. Você pensa assim, meu Deus, olha que cerâmica incrível, que outra alma, filho de Deus, se empenhou em construir. E olha só que beleza, que desenhos belos, que coisa incrível. Olha os potenciais dessa espuma, que desconstrói as moléculas de gordura. Olha que coisa incrível, quantas almas se empenharam. E como que eu devo lavar a louça por amor e não por trabalho? Você entende, Cláudio, do que eu estou falando? É difícil a gente tratar a vida com esse olhar e com sentimentos mais sofisticados. Então, não se enganem, pessoas que são caras ao seu coração, pessoas que estão focadas em te auxiliar, em te desenvolver para o Pai, vai fazer de tudo. Larga dessa lista. Para de ficar fazendo lista to do. Já viu que as pessoas fazem lista to do? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer no dia seguinte? Tem gente que escreve e só quer fazer o que está na lista. E se a lista não completa 100%, o dia foi horrível.
foi improdutivo, já fica até amargurada. Você entende o que eu estou tentando explicar? Pode ser que não seja o seu caso. Mas como veio isso na minha cabeça como exemplo, é só para poder dar um exemplo. Pode ser outros assuntos que são muito mais materiais do que realmente a essência da vida. A essência da vida observa a cooperação de todos os trabalhadores de Deus, inclusive aqueles que estão encarnados, que tornam tudo o que você está vivendo possível. Uma vez eu falei isso na evangelização. Vocês não acham incrível, crianças? Vocês vão no supermercado e pegam o saco de arroz pronto. Aí todo mundo, qual o problema? Há 300 anos não existia isso. Você tinha que plantar. Você tinha que colher. Você ficava preocupado. Meu Deus, será que vai dar certo a colheita? Será que vai chover? Porque senão você sabia que ia passar fome. Só que foram lições duras, lições pesadas, lições da ausência do próximo. Como é difícil viver com a ausência do próximo. Aí todos hoje estão vivendo com a presença do próximo. E ainda amargurados, em vez de ficar felizes. Puxa vida, graças a Deus, almas bondosas estão trocando um punhado de dinheiro sem sentido para produzir esse arroz aqui ensacado. Que maravilha, que coisa grandiosa. E eu estou podendo cooperar também com outras atividades nessa grande família que todos nós somos. Então você começa a ter uma visão, um olhar de sentimentos superiores a todo o processo de convivência da vida. E você não quer mais viver a vida de forma mecanicista. Não, eu não quero. Eu quero também lavar a louça por amor e fazer com carinho. E a alegria de podendo estar desempenhando uma função ali. Não, mas eu tenho 300 pratos, tenho 20 copos. Poxa, eu só sujei um. Eu vou ter a alegria de lavar 300 pratos. Eu vou ter a oportunidade de lavar 200 copos. É isso. E fazer com carinho, com zelo. E pensando, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu estou colaborando com 300 pessoas que só deixaram o prato aqui. E estão contando com a minha participação. Você fica feliz em estar participando no conjunto da orquestra da vida. É difícil chegar a esse ponto, claro que é, mas esse é o treinamento. E por vezes esses espíritos superiores que nos cercam, que nos animam, eles recebem uma outorga, né? Quando estudamos lá no ESD sobre isso, todos ficaram chocados. Deus cria uma outorga, obriga que certos espíritos superiores se liguem ao nosso pensamento aqui para nos encorajar, nos animar e principalmente sentir a vida de forma diferente. Só que por vezes recebe autorização de dar uma chacoalhada na gente. Ei, acorda aí, você está vivendo a vida achando que viver a vida é só essa parte material. Essa não é a verdadeira vida. O corpo físico é seu uniforme de trabalho. Manter o corpo físico funcionando são os cuidados com o uniforme de trabalho. Mas você não é uniforme de trabalho, não confunda você com o uniforme de trabalho. Né? Quando você veste um macacão de qualquer coisa, né? Para trabalhar numa empresa, para trabalhar no que for, você não pode se confundir com o macacão. Você não é um macacão. Né? Então, por vezes, esses espíritos dão uma chacoalhada na gente para a gente despertar. Cuidado, você está botando seu coração no vinagre nessa situação. Isso vai pesar lá na frente. Isso vai dificultar sua convivência com fulano, com Beltrano. Você vai ter chance de desempenhar mais carinho com fulano e Beltrano se você não criar essa angústia de si para consigo. E às vezes eles ficam preocupados a esse nível com a gente e tentam nos avisar, né? E tentando chacoalhar a nossa consciência. E eles têm a permissão, foi permitido, acontece. Entendeu? Então temos que ter esse olhar. Não é para o lado negativo. Não, ela está me perturbando. E quebrou isso, quebrou aquilo. E esse prejuízo material, quem vai pagar? já vi pessoa foi bem falar isso para mim. E esse prejuízo material, quem vai pagar? Se foi esse espírito desencarnado. Ué, mas ele está tentando provar para você mais de desapego. Né? Uma vez uma pessoa veio falar isso comigo, a pessoa ficou revoltada comigo. Muito chateada. Ficou sem falar comigo durante os meses. Ela gostava muito de uma peça muito bela.
E ela tinha um apego profundo. Polia a peça todo dia. E não sei o quê. Cuidava. Um dia se espatifou no chão, quebrou tudo. Aí veio perguntar pra mim se não foi um espírito desencarnado. Aí eu falei, foi sim. Foi um espírito desencarnado. Ah, foi? Foi sim. Ué, mas como assim? E quem vai pagar isso? A peça era minha, eu gostava muito. É para você aprender a se desprender. Você vai ter que se desprender, talvez ele esteja tentando te avisar. Não se apegue a isso. E por vezes, e eu sei qual era a origem, né, desse apego, né, na hora veio a intuição, eu não falei nada. Era uma peça que ela comprou no lugar de uma peça antiga, de antiquário, de mais de 200 anos. Eu falei isso para ela, ela ficou muito chateada comigo. Eu falei, se você tem peças antigas que pertenciam a várias outras famílias de mais de 200 anos, faz uma grande fogueira, taca fogo em tudo, ou doa, ou vende, se vira. Não mantenha isso na sua casa, muito menos na sua consciência. Não associe seus objetos a quem você é. Não faça isso. Aquilo ali está impregnado com a consciência de outras almas. E por vezes o desencarnado, que também é apegado àquele bibelô, ele está usando você a ficar apegado àquele bibelô. Se despoja disso, pelo amor de Deus. Aí a pessoa ouviu aquilo tudo, virou as costas e saiu, ficou revoltada comigo. E vai, tudo bem, pode ficar, né? Eu estou num momento também que quer ficar revoltado, pode ficar, não tem problema. Mas eu acho que eu devo falar, eu vou falar. Eu prefiro errar pelo excesso do que errar por não ter falado. Eu vou me sentir muito mais culpado de não ter falado. Então, às vezes, acontece isso até com objetos. A gente se prende, se apega de maneira totalmente adoecida. E adoecível, né? A pessoa até adoece com certas questões. Por exemplo, essa mesma senhora tinha um espelho antigo e ela passava um tempo substancial polindo e tratando do espelho. Cuidando do espelho de uma maneira ostensiva. Falei assim, olha só, cuidado, porque talvez está na hora de você, né, passar esse espelho para frente. Pô, a pessoa ficou chateada pra caramba comigo quando eu falei isso. Mas por que eu cuido tão bem dele? Mas por isso mesmo. Você está deixando de cuidar de outras coisas e está cuidando só do espelho. Você tem que cuidar de outras coisas também, que demandam sua atenção, né? Mas a gente não gosta de dizer a verdade para a nossa consciência. Meu Deus, eu posso estar fazendo isso por fuga psicológica, porque isso aqui eu já faço bem e tal, eu já acho que está tudo bem, e se eu começar a ter que me empenhar em outros campos que eu tenho pouco domínio, eu acho que eu vou errar. Aí automaticamente a gente cria bloqueios para não avançar para outros campos, né? Ok, Cláudio, foi tudo aqui sinteticamente como exemplo neutro, não sei de nada. Não, sem problemas. Tosélio, aproveito e agradeço imensamente a generosidade de suas palavras. Elas falaram exatamente o que eu precisava ouvir. Mas eu nunca tive, só para a gente também, eu vou conversar com você lá no Galileia, eu não tenho apelo financeiro, esse é o diferencial. Mas aí eu preciso saber exatamente, talvez agora, entender por que eu fui chamado e como, já que o apelo não era financeiro. Simplesmente eu tinha realmente susto das coisas que aconteciam, mas não era a questão do apelo financeiro. O susto, olha só. Mas eu vou conversar com você para tentar verificar como que eu posso servir melhor. Quando eu iniciei no Galileia, eu iniciei uma reforma íntima muito grande. Eu tenho uma grande falha, eu raramente saio de casa. Meu filho brinca que eu vivo na Batcaverna, onde tem um escritório aqui no meu quarto. Então, eu assisto todos os dias palestras, reuniões online, mas pelo YouTube, né? Diversas palestras, todos os dias. E eu acredito que eu estou buscando mesmo essa reforma íntima, mas eu preciso ir frequentar fisicamente o Galileia. Domingo passado, por exemplo, eu estava todo organizado para ir, no momento final, me deu um sono danado, minha esposa estava dormindo, fui dormir. Eu tenho que
perder essa preguiça, essa falta de vontade de evoluir. E para isso eu preciso ir ao Galileia para conversar, para entender, para estar mais presente. E a sua conversa me fez, bateu de frente. Ou seja, a partir de agora eu não tenho mais como fugir dessa realidade. Então, muito obrigado por suas palavras. Elas tocaram diretamente no que eu precisava ouvir. Tranquilo, Cláudio. Olha só, e sinta-se convidado a participar com todas as loucuras que a gente inventa lá também. Porque entenda o seguinte, a experiência da casa espírita ou de qualquer outra instituição religiosa e a experiência de estar assistindo palestras, de estar participando de estudos, é para nos capacitar para exercermos a nossa consciência melhor em todos os outros ramos da vida, em todas as atividades da vida. Né? Entenda isso. Só queria deixar isso claro para deixar isso, né, não distorcer. Nós não estamos nos desenvolvendo para o Galileia. Não existe isso. Nós estamos nos desenvolvendo para a vida que Deus planeja para os nossos destinos, tá bom? Perfeito. Então, às vezes o chamamento é, vamos lá, você consegue mais, você consegue, vai lá, né, se envolva com isso, se envolva com aquilo. Não estou falando aqui explicitamente o Galileia, mas sim estímulos que ocorrem no Galileia em estudos para aplicarmos em nossas vidas. Mas vamos lá que o Pedro levantou a mão também, eu não... Pode falar, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. São duas coisas, Tozelli. Primeiro, informar o Cláudio que eu sou vizinho dele aqui. Isso é muito bom. Eu já tinha visto o Cláudio no Galileia. Eu falei assim, eu conheço esse rapaz não sei de onde. E eu não sabia que ele morava por aqui. Eu acho que eu já tenho visto ele aqui em Pacheco. Eu moro no Pacheco, moro na rua em frente ao Parque da Paz. Sim. Logo na primeira casa, entrando na rua, é a primeira casa à direita. É porque a gente anda muito por aqui pelo Pacheco, a gente conhece. Agora, a segunda coisa, Tozelli, não sei se é curiosidade ou o que a gente pode perceber. Sim. Quando você falou do espelho que a pessoa tratava daquele espelho com todo carinho e que já tinha lá um bom tempo, que provavelmente pertenceu a outras pessoas, será que o espelho não teria pertencido a ela também? Em outra existência? Não, sim, pode acontecer, pode ser isso também. Pode ser que ela tenha reencontrado um objeto em qual ela teve muita afinidade no passado. Só que esse objeto não pode ser uma motivação para trancar a pessoa a ponto da pessoa não querer interagir com as pessoas. Alguém fala assim, vem aqui, me ajuda aqui nisso aqui. Aí você fala, calma aí que eu estou limpando o espelho. Calma aí que eu estou polindo o espelho. A pessoa está se ocupando somente em cuidar do espelho e não em participar da vida. Não participar da vida. Temos que tomar muito cuidado com isso. Só muda o assunto, tá? Por vezes é espelho, por vezes é um relatório de trabalho, não sei que tal tarefa de trabalho. Poxa, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dormir até tarde? Eu vou ficar depois atrasado? Ninguém está falando isso. É questão de foco. O que é mais importante para você? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, cuidado para não colocar o coração em coisas que vão tirar nossa atenção, nosso foco. Eu estou vivenciando uma experiência, um experimento de convivência, onde eu estou tendo a oportunidade de exercer o bem do meu mundo íntimo. E eu, por vezes, estou deixando de exercê-lo porque eu estou preocupado com tal... Eu estou falando isso até, tem pessoas, por exemplo, existem pessoas mais conservadoras que falam assim, nossa, minha casa tem que estar perfeitamente limpa. A pessoa vive num planeta de gravidade 9,8, 9,81 nível do mar, metros por segundo ao quadrado, uma gravidade absurda. Qualquer poeira desce. E a pessoa cismou que vai manter a casa quase com um padrão de limpeza, grau 1 de sala ultra limpa. Não vai alcançar isso nunca. Mas a pessoa cismou com isso. E a pessoa vive se degladiando e se matando para poder manter a casa perfeitamente limpa. Tem certeza que ela está realmente buscando a limpeza? Ou é uma fuga para não ter que conviver com os outros? É uma fuga porque ela acaba percebendo que em momentos que ela quis produzir a paz, produziu um conflito. No momento que a pessoa quis produzir, sei lá, um carinho, acabou ofendendo. Você está entendendo? A gente não consegue observar a verdade.
Porque às vezes a verdade é que a gente está realmente vivendo, que por vezes são fugas existenciais. Não é só fugas psicológicas, fugas existenciais. Eu não quero existir nessa convivência. Como é que eu faço para substituir? Eu digo que estou muito ocupado com tal outra coisa. E a pessoa se ocupa mesmo. Se ocupa mesmo. Dá para resolver em 20 minutos outra coisa. Né? Dá um tapa, uma limpezinha rápida e faz outra coisa. Não, eu vou me ocupar bastante, aí eu não preciso fazer aquilo com a outra pessoa. Isso acontece muito com os pais, por exemplo, que não quer brincar com os filhos que são saudáveis. Pô, essa criança brinca, corre pra caramba. Essa criança faz isso assim, assado. Aí os pais vão sempre dar uma desculpa para não ter que cumprir a função de estar ali fisicamente se desgastando com a criança. Porque a pessoa fala assim, poxa, vou me desgastar com essa criança, vou ficar todo dolorido. Fique dolorido e agradeça por isso. Ainda bem que eu fiquei dolorida. Ainda bem, porque foi sacrificial. Eu quis me sacrificar para promover um momento de alegria. Não tem graça nenhuma se não for com sacrifício. Então, fizemos esse experimento lá no Galileia com as crianças, na evangelização. Botamos todas as crianças para ajudar, do segundo ciclo da infância, ajudar a fritar pastel. Levei a massa de pastel, levei o queijo, aí eu entreguei a massa de pastel para uma das meninas. E eu sei que existe nessa idade uma resistência em querer fazer qualquer coisa que não seja o que ela bem entender. Aí ela pegou a massa de pastel, eu falei, tira uma massa e coloca na mesa e passa o bolo pro próximo. O próximo vai tirar também. Aí ela pegou e pá, jogou de qualquer jeito. Não, agora pega de volta a massa, bota de volta pro bolo. Agora faça com carinho e com ternura. É essa experiência que você vai ter agora. E assim foi, a pessoa foi aceitando. Aí a experiência final, eu falei, vocês vão comer igual Cristo. Aí foi a experiência que houve um ruim, foi um conflito, deu uma arranhada lá dentro daquela alma. Qual foi a experiência? Vocês não vão comer. Vocês só vão comer se sobrar. Elas ficaram, puxa vida. Até outros evangelizadores falaram para mim, puxa vida, que perversidade, que isso, não faz isso, tadinha. Tadinha não, eu quero que ela tenha experiência do Cristo. Que ela faça isso até de coração, feliz, porque ela sabe que ela pode esperar para comer o último pastel, enquanto os outros não podem. Você entende? É um treinamento difícil, muito difícil. Tudo que trata do Evangelho é um treinamento difícil, porque nós estamos milhares ou milhões de anos só pensando em benefício próprio, só pensando em atender o nosso desejo central. Então é óbvio que é muito difícil. Não é fácil. Poxa, mas eu vou ficar... Você ficou lá fritando pastel, você ficou com fome? Sim, fiquei com fome. Porque também não adianta, né? Eu falar para eles fazerem isso e eu ficar longe. Eu tenho que ir lá me sacrificar junto. As crianças, poxa, mas qual é o sentido disso? Ué, é o sentido do Cristo. O Cristo fazia isso. A caminho de Emaús, quando os discípulos estavam totalmente revoltados, chateados, até desanimados, não querendo mais propagar e divulgar a palavra do Cristo, os exemplos de vida do Cristo, os exemplos da Boa Nova. Sim, é possível viver uma nova vida. Agora, o que os discípulos começaram a fazer? Começaram a ficar entristecidos. Eis que aparece do lado deles o andarilho, uma pessoa toda... né, mal vestida, maltrapilha, com um pano na cabeça, e que foi estimulando eles. Eles falavam, reclamavam do governo imperial. E eles diziam, não, mas o governo imperial não tem acesso ao seu coração. O seu coração pode continuar generoso e continuar estimulando. Ele continua a receber estímulo daquela pessoa estranha. Eis que quando eles sentam todos juntos, numa estabaria, num local para você parar, sentar, né, tá jornadeando uma distância grande, uma estalagem, né? Eis que essa pessoa desconhecida, que estava maltrapilho, serviu todos eles primeiro e comeu por último. Aí eles olharam e falaram, só pode ser o Cristo, só pode ser Jesus, cara. É o único que eu vi. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eles reconheceram na hora, a partir desse gesto. Eu nunca vi ninguém fazer isso. É assim a essência da convivência. É assim a essência da convivência. Quem quer viver a Boa Nova vai querer viver esses valores. Ah, mas por enquanto ele não tem muito sentido na minha vida. Vai repetindo esses valores. Vai vendo a alegria de promover alegria no mundo íntimo do outro.
com um pastel, com um sorvete, com isso, com aquilo. E isso tudo vai florescendo, vai se transformando. Você vai percebendo o verdadeiro significado da Boa Nova. E que você pode estar ali participando junto com aquelas almas. E somente nas restrições e constrições do corpo físico a gente pode vivenciar esses sentimentos, dinamizar, germinar esses sentimentos. Mas esses sentimentos é igual uma pequena semente. Tem que romper a casca do nosso egoísmo, tem que romper a casca do nosso interesse único e isolado com relação a nós mesmos. Tem que passar pela terra, empurrando a terra da intolerância em volta, da incompreensão, até galgar outra atmosfera. É assim com os vegetais. Deus não dá molezinha nem para os vegetais. A gente não pode achar que vai dar molezinha para a gente, né? Então, no campo dos sentimentos é a mesma coisa. Vamos ter que lutar muito. E quando chegar nesse nível de alcançar essa nova atmosfera, ainda vamos ter que nos esforçar para seguir a luz, para seguir a luz divina. Você vê as plantas, eu ficava chocado quando era criança. Tinha uma planta aqui perto da minha casa que ela era podada e depois crescia, podavam e depois crescia, mas ela sempre se envergava toda. Né? E alguém tentava botar um galho, né, um arame, para não deixar se envergar tanto que ela quase caía. Mas ela estava tentando buscar a luz. Aí alguém fala assim, mas isso é um símbolo simples, é uma coisa natural da natureza. Natural? Jesus falou que não. Que todas as leis divinas estão escritas na natureza. Todas, sem exceção. Pô, quando ele fala todas, a gente para e pensa assim, caramba, eu sou muito insensível ainda a tudo isso. E é verdade, nós somos ainda muito insensíveis. Então, quando você vê aquela planta lutando para alcançar a luz, se contorcendo toda para envergar, em uma posição que, inclusive, pode levar ela a promover uma queda. Mas ela prefere se arriscar a seguir a luz do que viver sem a luz. Então, essa é a essência, essa é querer viver essa contínua alegria de satisfação, de um se importar muito uns com os outros, de um zelar muito uns pelos outros. Mas eu vou fazer isso, de repente eu não vou ser reconhecido. Você não quer ser reconhecido. Você quer se desafiar e provar. Eu vou colocar minha boa vontade e a minha coragem, dando certo ou não, a pessoa entendendo ou não, a pessoa valorizando ou não, eu vou continuar persistindo. E depois eu vou conseguir vivenciar um pouco dessa alegria, um pouco desse entusiasmo. É esse esforço de vencer realmente as dificuldades que são naturais ao planeta. É o exemplo da Terra. Está ali empurrando, mas animado em querer, né, respirar outra atmosfera. Qual atmosfera? A atmosfera do Cristo, que via alegria em tudo, que via plenitude em tudo, que via organização perfeita em tudo. E que todas as vezes que nós não estamos enxergando, é porque nós ainda não reconhecemos que nós estamos abaixo da terra, da compreensão, abaixo da terra do perdão, abaixo da terra da benevolência para com todos, a essência da verdadeira caridade, como está no Livro dos Espíritas. Kardec perguntou como Jesus compreendia a verdadeira caridade. Os Espíritos responderam: benevolência para com todos, ou seja, ser benévolo para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando você usa essas ferramentas, essas são as ferramentas do amor. E elas têm que ser trabalhadas, você tem que afiar esse facão, você tem que fazer manutenção desses recursos que estão dentro de cada um de nós, né? Temos que fazer esse esforço. Gente, a gente não conseguiu avançar, peço desculpa, mas foi importante, né? É importante a gente parar às vezes para conversar sobre vários assuntos que são pertinentes. Eu comecei só a revisar aqui, mas desculpa, mas é importante para a gente se localizar, né? E Deus sabe como que os assuntos, por vezes, parecem devagar, mas, por vezes, eles têm um impacto importante em cada um de nós. Então, vamos agradecer, né? Eu peço desculpa aí pelo horário. Não sei se mais alguém levantou a mão, que nem sempre eu consigo ver aqui. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, ainda temos alguns minutinhos antes da prece de encerramento. Alguém?
Luciene. Aqui a tela. Então, Tozelli, Sim, Pedro. Sim. daí por que a gente exercer a nossa mediunidade, nós precisamos de todas essas coisas que você falou aí, né? Que aí já vamos ter mais vamos dizer assim, uma conectação maior com a espiritualidade, né? E não Sim. ficarmos presos às nossas sensações antigas que ainda a gente carrega desde não sei quanto tempo aí. É isso que eu queria falar. Mas é isso mesmo. Temos que tentar dinamizar ao máximo até os sentimentos mais próximos possíveis, né? Os ideais mais próximos possíveis dessa grande escalada desde o Everest, que é realmente agir com amor em todas as situações, né? Mas você tem razão, é isso mesmo. Demanda muita boa vontade e coragem da nossa parte. Mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Marcela? Marcela tá super quietinha, não falou nada. Quer falar alguma coisa, Marcela? Pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Oi, eu estou aqui prestando a maior atenção e agradecendo sempre. Muito obrigada pelos ensinamentos. Os Muito obrigada ensinamentos mesmo. são de Deus, são do Cristo, e vamos agradecer a eles que nos permitem, esses irmãos desencarnados, nos ampararem com essas mensagens, né? Emmanuel, Kardec, grandes. Nós somos apenas uma caixa repetidora de difícil difusão. Vamos agradecer a eles, com certeza. Luciene, alguma coisa, Luciene? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Seu microfone está fechado. Não? Bem, não estou conseguindo te ouvir, Luciene. Ou mais alguém que queira falar mais alguma coisa. Tem mais pessoas aqui que eu não... Estou vendo os nomes aqui. Gente, realmente o horário avançou muito. Desculpa, mas só temos 3 minutos para fazer a prece. Geralmente comigo é assim, é quase nos últimos segundos do segundo tempo. Mas a gente vai tentar, nas próximas vezes, deixar vocês falarem mais um pouco também, porque é importante, né, a gente colocar os nossos sentimentos para engrenar aí nessa grande engrenagem da vida, nesses grandes recursos que a vida nos proporciona. Então vamos fazer a prece de encerramento para adiantar. Deixa eu só fechar aqui a tela. Tá uma paisagem aqui para todos vocês. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, o caminho que nos é desenvolvido pelo Pai para jornadearmos, para nos desenvolvermos, para exercermos nossa boa vontade e coragem em marcharmos cada vez mais para o Pai, para circundarmos cada vez em raios mais curtos, orbitarmos a vontade do Pai, o mais próximo possível diante dos mecanismos da vida que nos são patrocinados, que nos são orquestrados, que possamos estar mais atentos e perspicazes de que temos sim condições de agir com mais carinho, com mais brandura, com mais amor, com mais ternura em todos os momentos e situações, sem nos agastarmos com os imperativos da vida material, que podemos sim rompermos a casca do egoísmo, rompermos a casca dessa semente divina que brota em cada um de nós, para assim conciliarmos a nossa vontade com a vontade do Pai. Obrigado, Mestre, por todos os recursos que nos são ofertados, todos os momentos, e acima de tudo, Senhor Jesus, as suas vibrações de amor e carinho a nos estimular e nos amparar para continuarmos seguindo, implantando em nossos corações o reino de Deus, o reino de justiça, de amor, de bondade, de carinho. Obrigado, Senhor, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, gente. Uma boa noite a todos. Boa Noite a noite. todos. Boa Até noite. quinta-feira. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.